Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, o nosso Divino Mestre, o nosso querido amigo, esse que nos dá força para seguirmos em frente, esse que nos traz a espiritualidade amiga para nos confortar, para nos esclarecer, para nos ensinar. Esse querido amigo que está conosco todas as horas do dia e nos olha com o maior amor, com o maior carinho, para que nós possamos compreender melhor essa encarnação que aqui vivemos. Olha por nós também para que nós acertemos a nossa caminhada na direção da evolução que aqui viemos fazer. Esse querido amigo que está conosco e que quer que nós façamos uma caminhada, não de dor, mas de compreensão para tudo aquilo que acontece conosco. O que nós precisamos é compreender como Jesus nos ama. E ele mesmo disse que nenhuma das suas ovelhas seriam perdidas. Então nós estamos sim no seu rebanho e ele não nos perderá, mesmo que erremos muito, mas que nós procuremos, pelo menos, ter a consciência de que tentamos acertar. Hoje o Evangelho vem nos falar sobre uma coisa que muitos de nós que transita na doutrina dos Espíritos falam muito conosco, sobre como nós devemos agir, como nós muitas vezes passamos de uma situação para outra e às vezes as pessoas que não transitam na doutrina falam de nós. Então essa lição de hoje vem falar sobre as opiniões convencionais. Opiniões convencionais que muita gente tem de nós, mas que talvez não entenda por que a doutrina dos Espíritos ela nos traz essa compreensão. E o livro é Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, e traz essa lição, opiniões convencionais. A lição é de Emmanuel. Mas tem uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 20, que diz o seguinte: a multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Né? Então, a Emmanuel vem e nos exemplifica sobre isso. E ele diz: não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Sobre a multidão, porque muitas vezes as pessoas dão a sua opinião e normalmente não são opiniões corretas muitas vezes, e nós muitas vezes vamos atrás dessas opiniões mesmo sem querer. E aí o que acontece? Quando nós chegamos lá na frente, muitas vezes dizemos: estávamos certos, mas a opinião do outro
fez com que eu mudasse de modo de agir. E aí, Emmanuel vem nos trazer alguns exemplos. Ele diz assim: se toleras ofensa com amor, chamam-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. E eu vou só comentar um pouco sobre isso. E é verdade, muitas vezes, nossa, alguém pergunta e fala assim: por que você faz isso? Não entende ainda que nós já adquirimos algum conhecimento. Então, quando você faz, por exemplo, você tolera as ofensas com amor, isso é uma coisa muito difícil, não vou dizer que eu faço ou que muita gente faz, mas tem muita gente que faz isso. Aí a gente vai ver e fala assim: nossa, não perdoaria isso nunca. E a gente começa a dizer assim: poxa, mas eu não posso perdoar, foi uma ofensa muito grave. E aí a gente começa a mudar a nossa maneira de agir, né? Muitas vezes, na doutrina espírita tem muito disso. Porque as pessoas falam assim, vêm pela primeira vez na casa espírita e dizem assim: nossa, me disseram que fizeram um mal para mim. Ninguém faz um mal para você, a não ser que você aceite esse mal. Entendeu? Então aí a nossa cabeça começa a trabalhar de tal maneira que nós ficamos odiando aquela pessoa porque ela nos quis mal. Às vezes não, são só opiniões mesmo, e que mudam o nosso modo de agir. Então, por isso que Emmanuel segue: se adquires característica do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestima os gozos vulgares, classifica-te por anormal. É aqueles assim: por que você não vai em tal lugar? Não, porque eu não gosto de... Ah, não, é por causa da sua religião? Não, aí começa a falar que vocês é anormal. Entende como a opinião das pessoas às vezes muda o seu caminho e aí você acaba indo. Veja como essas opiniões não podem fazer parte da nossa vida. A gente pode considerar, pode pensar, mas avaliar sobre as nossas condutas. Se te mostra piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te as ocultas. Se respeita a ordem e a hierarquia, classifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz dos seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. Veja que essas pessoas, elas mesmo, por exemplo, dentro do seu lar, ela aplica, ensina o amor aos semelhantes, o culto à legalidade, a religião do dever. Mas quando está com você e quando você conta um problema que você passou, aí
desvirtua tudo aquilo que possa você fazer para amenizar a sua dor. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Veja que muitas vezes as pessoas fazem isso conosco, nós sabemos disso. Não, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, mas quando elas estão dentro de um problema bem parecido com o nosso, o que acontece? Elas agem da mesma maneira que nós agimos. Então, nós precisamos sim ter esse olhar, que essas opiniões que as pessoas dão, precisa ver se está de acordo com o seu íntimo, para que você possa agir da melhor maneira possível, como Jesus nos ensinou. Paciência, bondade, caridade, misericórdia. E nós vamos pedindo a Ele que nos abençoe, que nos proteja e que nos ilumine, que nos cubra com as suas energias de amor e paz, para que nós hajamos da melhor maneira possível. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.